Boa noite, gente. Tudo bem? Para quem eu não vi ainda, feliz ano novo. Eu fiz a última palestra do ano, então agora voltando aqui, fazendo essa palestra. Então, me permitam agradecer aos mentores da casa a oportunidade de estar aqui hoje, sendo porta-voz deles, né? Porque na realidade o que eu trago aqui é a mensagem deles. Eu procuro condensar e passar da melhor maneira possível essa mensagem. E hoje eu vou falar um tema que eu acho que não é para ninguém daqui, mas serve de solução para vocês poderem ajudar alguém lá de fora. Acho que ninguém está aqui, ninguém tem ansiedade aqui, então tudo bem. Então passa e ajuda alguém lá fora com esse problema, tá? Então não vamos falar dessa ansiedade, né? Mas não vou falar aqui, mais uma vez, eu não sou psicólogo, não vou me atrever a falar peculiaridades de psicologia aqui. Eu vou falar do transtorno de ansiedade de uma forma generalizada. Não vou chegar de detalhes de síndrome de pânico, de transtorno obsessivo compulsivo, nada disso. Vamos falar da ansiedade que tanto nos aflige, né? Aquela que tira o nosso sono, que deixa a nossa cabeça meio perturbada. E esse personagem que está aqui é de um personagem da Disney, né? Que representa a ansiedade. Como é que o artista consegue pegar um tema e colocar num personagem tão perfeitamente? Olha cada detalhe desse personagem aqui. Tem cara de ansioso? Não tem uma cara de ansioso aqui? Totalmente ansioso. Aquele olho abugalhado, os cabelos em pé, né? A mão assim, nervosa, né? E um sorriso amarelo. Isso aqui é a figura perfeita. Eles são perfeitos. A Pixar, nesse ponto, ela perfeito. Quem não viu esse filme ainda, eu não sei em português, em inglês é Inside Out, não é? Em português eu não sei como é que é o nome. Divertidamente, é isso? Então, esse filme aqui eu recomendo, que até acho estranho ser para criança, porque é um filme que tem profundidade aqui. Que é para criança refletir, acho que a maturidade ainda não tem para refletir. Mas é um filme que eu recomendo. E aqui fala bem a ansiedade, né? E no final do ano passado, quando eu fiz a última palestra aqui, a gente falou também sobre ansiedade um pouquinho. Quem viu a palestra aqui, a última do ano passado? Então, a gente falou sobre quem? Marta de Betânia, né? Quem não conhece Marta de Betânia era uma personagem da época de Cristo, conviveu com Cristo, e o Cristo dá uma lição para ela ser menos ansiosa. Não vou falar aqui tudo de novo, vejam a palestra no Facebook. Ou então estudem Marta de Betânia. Ok? O que tem essa ansiedade no dia de hoje? Por que é a doença da alma? É a doença do século XXI. É o excesso. Nós temos o que hoje aqui? Nós estamos tomando um banho de quê? Excesso de informação. Excesso de comparação. Excesso de o que mais? Excesso de competitividade. E excesso de um monte de coisa. Né? Só para ter uma ideia hoje. As informações que uma criança em kindergarten tem é a mesma quantidade de informação que tinha o imperador romano na época de Cristo. A pessoa mais poderosa, que seria o equivalente a um presidente dos Estados Unidos, na época do Cristo, tem a mesma quantidade de informações que uma criança de kindergarten hoje. Estamos preparados para isso? Nós estamos levando pancada por causa disso. Né? Está na hora de começar a mudar um pouco o hardware, né? Porque o software já está numa versão mais elevada. Então, nós estamos melhorando isso aqui. Ok, então? Vamos lá? Vamos falar sobre ansiedade hoje. Eu não vou ficar aqui só dizendo o que é ansiedade, nós vamos dizer o que a gente pode fazer para ajudar os outros, do ponto de vista espiritual. Tá bom? Tamo junto? Gente, literatura espírita, ela é maravilhosa. Hoje em dia, a quantidade de livros que tem, principalmente na área psicológica, é uma coisa... Quem é psicólogo aqui? Comecem a ler literatura espírita. É muito rica para a profissão de vocês. É como eu falo, eu sou psicólogo e absorvo, leio e vejo muita coisa aqui sendo colocada. Gente, é prático isso aqui.
Primeira referência que eu trago ali é que eu usei mais para me basear nesse livro, é um livro inteiro, do Dr. Alírio, que é A Cura Espiritual da Ansiedade, onde o Dr. Alírio, didaticamente, ele traz todo esse apanhado e nos diz o que a gente pode fazer para tentar fazer uma cura. Não é uma cura, mas poder enfrentar a situação. Segundo livro também sensacional de Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco. Capítulo 8 é um capítulo só sobre ansiedade. Bem sucinto, Joana de Ângeles vem sucintamente colocando para a gente o que é ansiedade. Esse outro livro aqui, que é uma coletânea do Gelson, que sabe Joana de Ângeles de frente para trás, de trás para frente, ele fez uma coletânea junto com outros psicólogos espíritas e trouxe no capítulo 9 Marlon, que já veio aqui algumas vezes. Marlon faz exatamente um sumário do que Joana de Ângeles aborda em termos de ansiedade. Sensacional, recomendo. E também recomendaria aqui a quem quiser aproveitar a leitura do livro Homem Integral, onde Joana de Ângeles também mostra para a gente que a gente não é só esse corpício bonito aqui, não é só esse cabelinho aqui, a gente tem muito mais coisa por dentro que é o nosso espírito. Então essa base aqui dá uma ajuda para a gente como é que a gente pode enfrentar essa ansiedade do nosso dia a dia. Ok? Quem gosta de ler aí, mais uma vez, eu sempre, quem me conhece sabe, eu fico falando, leiam uma página, começa a ler. Leitura é hábito. Né? Leitura é hábito. Leia uma página, leia 2 páginas, leia 3 páginas, quando você vê, está lendo um livro. Né? 3 páginas por dia, durante um ano dá 900 páginas. Esses 4 livros aqui você consegue ler. Lendo 3 páginas por dia. 3 páginazinhas. Ok? Vamos então mergulhar agora, para a gente sair, desconectar totalmente lá de fora. Tá? Vamos trazer aqui uma música que quem não prestou atenção nela é exatamente um sumário do que a pessoa ansiosa sente. Tá? A pessoa ansiosa sente exatamente o que a bela Paula Toller vem trazer nessa música que ela já trouxe em 1980 aí. E bolinha. Né? Na minha encarnação pretérita eu sabia disso. Nessa eu já não sei mais não. Vamos ver então, quem conhece aí, presta atenção na letra dela. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo. Lágrimas de chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê. O mundo é muito injusto, eu dou plantão dos meus problemas que eu quero esquecer. Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida ou pelo menos esse instante? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos. Quem sabe o fim da história? Sei porquê. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer.
Alguém se viu aqui? Pegaram? Isso aqui é um hino do ansioso, né? Se a gente pegar aqui, vamos fazer um highlight aqui, né? Dos temas principais aqui, né? A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Situação extremada do ansioso, né? A visão que ele tem também. A vida é um risco, eu tenho medo. Outra característica. Ninguém me vê, a solidão. O ansioso se sente sozinho, se sente sem uma boia para se salvar, né? E o mundo é injusto, é sempre a parte externa, nunca é dentro dele, não busca dentro dele. Ele busca o lado de fora, o mundo é injusto com ele, né? E que eu coloquei ali em vermelho ali, né? Isso para mim é o resumo do ansioso. Que ele dá plantão dos problemas que ele quer esquecer ao mesmo tempo que ele quer esquecer. O que é dar o plantão? É ficar de olho, ficar olhando para aquilo o tempo todo. O ansioso, ele fica olhando para o problema e ao mesmo tempo ele quer esquecer o problema. Totalmente conflitante. Então ele é um conflito, né, constante. Faz sentido? Essa música aqui não encaixa para ninguém, então tudo bem. Recomenda para quem estiver do lado de fora. Escuta essa música, vê se você se encaixa, né? Vamos ver então? Podemos ir adiante? Eu vou trazer uma historinha aqui, a parte de qualquer coisa espírita. A historinha de Egeu, Teseus, Ariadne e o Minotauro, da mitologia grega. Alguém conhece o Minotauro? Não vai falar do sítio do Pica-Pau Amarelo. Se alguém falar do sítio do Pica-Pau Amarelo, eu vou jogar o sapato. Pode falar do God of War? De quem? God of War. Não sei quem é, desculpa. Minotauro era metade touro, metade homem. Ele ficava na ilha de Creta, tá? E ele era o terror da ilha de Creta. E o rei de Creta, Mino, era o nome dele, fez um palácio onde era um labirinto. Então, ele colocava os adversários, aqueles que ele queria, jogava dentro do labirinto, e o Minotauro ia lá e trucidava eles. Creta e Atenas entraram em guerra. Atenas perdeu. Egeu era o rei de Atenas. Teseus era o filho dele. Como a Creta ganhou a guerra, Atenas tinha que pagar pesados impostos para a Creta. E, além disso, tinha que mandar, de tempos em tempos, uma quantidade de jovens para serem abatidos pelo Minotauro. Olha que coisa bacana. Que época boa que a gente vivia, né? A gente era bom nessa época, não era? Quer dizer, tinha que pegar um monte de jovem de Atenas e mandar para lá. Teseus era o filho dele, e era um guerreiro valente. E Teseus se oferece a ir para lá, falando para o pai dele que ele vai matar o Minotauro e acabar com essa palhaçada. Vamos matar com o Minotauro e a gente vai parar com isso. Egeu, que era o pai dele, chega para ele e fala. Naquela época se usavam umas velas de navio, né, de barco, negra, pintada com betume. Era uma vela negra. E nessa época o Egeu chegou para ele e falou, estou te dando uma vela branca, se você for bem sucedido, você, em vez de voltar de lá com a vela negra, você volta com a vela branca. Você imagina, você vê lá no horizonte 15, 20, 30 milhas de distância, você vendo aquela vela branca, você vai ver, opa, o ansioso do Egeu, né? Egeu não era nem um pouco ansioso, como todo pai. E ele pediu esse pedido simples para ele. Quando você voltar, se você for bem sucedido, isso, a vela branca, que vai ser tudo bacana. Ele chegou em Creta. Ariadne, a bela Ariadne, era filha do rei Minos. E Ariadne se apaixonou pelos encantos de Teseus. Depois a história de Teseus. E Ariadne é outra história, que aí é diferente. Mas vamos lá. Então a Ariadne foi ver, esse cara não vai morrer, eu vou ajudar ele a se salvar. Ela foi e ajudou ele, ensinando ele a entrar no labirinto com um novelo de lã.
Então ele foi guiando o novelo de lã, amarrou o novelo de lã na cintura. Novelo de lã não, a ponta do novelo. Ele foi entrando pelo labirinto, chegou lá, encascudou o Minotauro, acabou com o Minotauro, voltou, saiu do labirinto, feliz da vida. A Ariadne recebeu ele, ele voltou, né? Ele pegou o Minotauro, acabou com o Minotauro, e ele foi e voltou. Aquela euforia da volta, é claro que ele esqueceu a vela, não foi? Claro, como todo filho esquece o recado do pai, claro. Quando ele viu aquela vela preta vindo no horizonte, ele se jogou do penhasco. A ansiedade dele era tão grande que ele mergulhou num penhasco muito bonito, diga-se de passagem, olha, lugar belíssimo na Grécia, onde tem as ruínas do templo de Poseidon. Se jogou do negócio. Quando Teseu chegou de volta, já estavam fazendo o funeral do pai. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu? Lições que a gente traz daqui, dessa pequena historinha aqui para a nossa reflexão. Primeira coisa ali, filho, presta atenção no que teu pai está te pedindo. Por mais bobo que seja, presta atenção. Segundo, um homem sem a companheira não tem direção. Não é isso? O símbolo do Minotauro aqui, que a mitologia nos traz, é que a gente vai enfrentar minotauros na vida, dentro de algum labirinto. Mas que nós somos capazes de enfrentar esses minotauros que temos dentro da gente. Certo? E a última lição é essa aqui. A ansiedade pode levar a situações extremas. Certo? Quando não se tem o controle da ansiedade, ela pode levar a situações extremas, como fez o Egeu, que graças a esse salto no vazio, que ele caiu no meio das pedras lá, hoje o mar Egeu é batizado com o seu nome. O mar Egeu é o que fica em torno da Grécia. Ok? Estamos aqui entendendo como é que a ansiedade é uma coisa séria? Vamos mostrar então aqui o que é ansiedade, afinal. Isso aqui é Joana de Anjos que nos traz. O que é ansiedade? O que vocês acham que é ansiedade? Vamos lá. Quem pode dizer o que é ansiedade? Joana de Anjos está mostrando para a gente aqui que é um fator, na atualidade, seríssimo. Ela está levantando essa bola para a gente. Grave fator de perturbação e desequilíbrio, que requer o quê? Cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. Significa o quê? Sair sozinho vai ser complicado. Né? E o que é a ansiedade? Vou dar 3 frasezinhas de Joana de Anjos aqui. Desejo de conseguir o que ainda não aconteceu. Não aconteceu. Você quer conseguir uma coisa que não aconteceu? Está lá no futuro, excesso de futuro. Essa aqui é mais séria e pouco conhecida até da gente. É o medo de ser descoberto e o desconhecimento da própria sombra. Quando a gente está aqui encarnado, certo? Espírito, corpo físico, a gente recebe uma máscarazinha. Essa máscarazinha se chama ego. O ego é o que vai gerenciar o nosso eu profundo, o nosso self, onde está o acúmulo de todas as nossas experiências. Aquilo que não é do nosso conhecimento é a famosa sombra, que a gente não quer ver ou que não é para a gente ver, porque o ego está gerenciando. O ego, nesse bloqueio que ele às vezes faz, ele pode gerar um medo de descobrir uma fraqueza que não é exposta. Isso vai gerar na gente uma ansiedade. Então, o medo de ser descoberto. Vai cair a minha máscara. Entendeu? E o terceiro, bem simples, parece simples. Não é a ausência da serenidade, é a ausência do exercício da serenidade. A serenidade, a gente não... Agora eu vou ficar sereno, eu vou botar a cabeça no travesseiro. Não é assim. É o exercício, é uma coisa diária que a gente tem que fazer para trabalhar isso. Trabalhar a serenidade, acalmar.
Eu vou mostrar aqui mais adiante, isso aqui é só para criar mais ansiedade. Para criar mais ansiedade, né? Porque daqui a pouco vai direto no assunto e fala o que tem que ter. Não, vamos chegar com calma, vamos... Bebe uma aguinha, vamos chegar lá. Então, esse exercício da serenidade, que é uma prática diária. Tomou uma fechada ali na 4? Calma. Relaxa. Para quê? Tá? Eu gosto muito dessa senhora aqui, Marie Curie. Marie Curie, para quem não sabe, foi prêmio Nobel de Física, porque foi uma das que descobriu a radioatividade. O polônio foi um dos elementos, mas ela descobriu a radioatividade. E ela veio a falecer por conta da radioatividade. E uma das frases dela que ela trabalhava muito, esse excesso de trabalho levou ela ao desencarne, é que ela fala, não percebemos o que foi feito. E nós sempre percebemos o que precisa ser feito. Está sempre lá no futuro. Em vez da gente, ok, o que eu fiz, aprendi, vamos com calma. Estamos sempre, eu preciso fazer. Está sempre lá no futuro. Então está aqui, Marie Curie, sensacional. Ok, gente, tudo bem aqui? Vamos lá? Vamos botar em números, que eu gosto de números, como vocês sabem. Olha só, essa aqui é do ano passado. 23% dos adultos maiores de 21 anos. Maiores de 21 anos. Não estou falando da ansiedade juvenil ou infantil. 23%. 1/4. 1 em cada 4. Se eu pegar aqui e dividir a sala por 4 aqui, 1/4 é reconhecido como tendo uma doença mental. Quem é psicólogo aí deve estar rindo. Cheio de cliente. Né? Mas é aqui, gente. O que dá mais ou menos hoje 60 milhões de adultos com doença mental. Pode pegar o Covid, pegar tudo, não vai dar esse número. São 60 milhões de pessoas. Desses 60 milhões que tem, 19% tem ansiedade. Já em tratamento, já diagnosticada como um transtorno de ansiedade. Tá? A gente pode reparar que é mais do que o dobro de depressão. São 12 milhões de adultos com diagnóstico de ansiedade. É muita gente. Seria pegar, acho que Orlando hoje tem o quê? 1.200.000? Seria 10 vezes a população de Orlando. Toda. É um número, assim, muito grande. Que a gente tem que prestar atenção nisso. Seja conosco ou seja com outros. E como a gente falou antes do Egeu, pode levar a situação extrema. Ok? Até aqui? Nessa mesma pesquisa ali tem um dado interessante, que eu achei muito interessante trazer para cá. Fizeram uma pesquisa de ansiedade sobre o estado civil e sobre a situação de emprego, que é geralmente onde a gente pega quem vai ter mais ansiedade, não é isso? Olha que coisa interessante. Majoritariamente dos ansiosos são solteiros. Mas 60% dos ansiosos são solteiros. E olha aqui, 30% são empregados com salário. Olha que coisa impressionante. Agora, vamos olhar para essa pesquisa, não vamos chegar aqui e também bater na pesquisa. Caramba, se eu me aposentar e me divorciar, eu estou lá no grupo, me resolvi minha ansiedade. Não é isso. Porque vocês podem ver que o aposentado é 1% e o divorciado é 1%. 2%, está ali? 2% divorciado. Então, que se eu me aposentar e ficar divorciado, resolvi meu problema, não sou mais ansioso. Não é assim. Tá? E outro dado importante dessa pesquisa... Cadê? Aqui, gente. Depois do empregado com salário, é o estudante. Qual é o recado aqui? Prestem atenção nos jovens. Os jovens são, a maioria, solteiro. Tem gente que casa com 15 anos, eu não sei como. Solteiro, estudante. A ansiedade vai bater.
Está aqui. Ok? Sintomas. Como é que percebe a ansiedade na gente, né? Como é que a gente percebe? Aquele sintoma persistente. Varia de cada um aqui. Isso aqui é uma relação bem genérica. Vai desde dor muscular, taquicardia, náusea, problema no intestino, dor de cabeça. Varia de cada um. Tem que ir no médico para ver o que é. Né? Tem que ir no médico. Agora, o mais interessante é isso aqui. Isso aqui tudo é o quê? Físico, né? Corpo físico. Qual é a maioria das coisas aqui que a gente tem, que o médico vai detectar que está com potencial caso de ansiedade? Vê se a maioria que está aqui é do corpo físico. Irritabilidade, problema de sono e dificuldade de concentrar. Isso aqui é da alma. Isso não é do corpo físico. 60%, mais de 60% dificuldade de concentração. Quase ali mais de 50% problema de sono e irritabilidade. E, em quarto lugar, a gente pode ver fadiga, que aí já é o cansaço do corpo. Você vê que os 3 principais sintomas são da alma. Persistente. Faz sentido? Por que é da alma? Vamos entender o que a gente é. Quem que a gente é? Isso aqui é Kardec trazendo a simplicidade da didática dele. Olha o que ele nos traz aqui, que bacana. Nós somos um corpo físico e somos um espírito. Ok? Né? Não é assim que a gente faz? O espírito bacana lá, esse corpício, e aquela chama interna nossa que é o nosso espírito, quando desencarnado, e alma, quando estamos encarnados. E no meio-campo dele ali? Nós temos o que Kardec chamava de perispírito, fazendo esse link, fazendo essa conexão. A doença é da alma, não é? Não é da alma que a gente viu aqui? Pelo perispírito ela vai chegar, ela vai somatizar no corpo físico. Ok? Você está ali, sentiu na alma, começou a doer a alma, aquilo impacta seu perispírito e o perispírito vai impactar o corpo físico. Faz sentido? Vamos um pouquinho adiante. Kardec, na questão 941 do Livro dos Espíritos, lá no finalzinho dele, ele faz uma nomenclatura aqui muito interessante. Ele chama o homem carnal. O homem carnal é aquele apegado à matéria. Aquele que está preso à matéria, né? Mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual. A vida acaba nesses 70 anos, 80 anos que seja. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétua. Quanto mais material a gente tiver, mais ansioso a gente vai ser. Por outro lado, ele nos traz aqui o outro lado da moeda, o homem moral. O que é o homem moral? É o homem mais espiritualizado, mais aderente às leis morais, às leis de Deus, menos apegado à matéria. O homem moral, ele se coloca acima das necessidades criadas pelas paixões, pelos vícios que nós temos, pelo nosso materialismo. Já que nesse mundo ele experiencia felicidades que o homem material desconhece. Quanto mais moralizado você for, quanto mais espiritualizado você for, menos materialista você é, menos ansiedade você vai ter. O que vai ter aqui? A moderação de seus desejos, lhe dá ao espírito calma e serenidade, que é exatamente um grande antídoto para a ansiedade. Faz sentido aqui? Aumentando a espiritualidade, entendendo mais que a gente é um espírito encarnado, vendo que essa matéria aqui é transitória, a gente vai reduzir essa ansiedade natural da gente enquanto encarnado, enquanto espírito muito materializado ainda. Materialista, desculpa. Pegaram a lógica aqui? Bacana? Então vamos agora fazer exatamente a nossa reflexão. Chegamos à nossa reflexão.
né? Que é entender a ansiedade como um efeito, certo? Se é um efeito, ele tem uma causa, né? Quais são as causas que vocês acham? Tema da música. Medo. Insegurança. Crenças falsas. Não é crença religiosa, é crença, por exemplo, vai fazer um concurso público. A gente não crê que é capaz de passar no concurso, então você está criando uma crença falsa. Tá? Avaliações equivocadas, porque a gente não tem tudo para fazer a avaliação precisa, então a gente acaba fazendo uma avaliação equivocada. Sentimento de falta de controle. Nós somos muito querendo controlar as coisas. Quando a gente não tem o controle, a gente vai ficar ansioso. Certo? O medo. Aí alguém vai levantar aqui, pô, medo, então se eu for corajoso, eu acabo com ansiedade. Alguém sabe o que é coragem? Alguém pode dizer o que é coragem? Vamos lá. Vamos fazer uma prática aqui, rapidinho. O que é coragem? O que é coragem? Coragem é o quê? É a capacidade de você, mesmo com medo, enfrentar uma situação adversa. Isso é coragem. Não quer dizer que o corajoso não tenha medo. Vocês acham que um soldado na guerra não tem medo? Tem medo. Só que ele desenvolve uma coragem para enfrentar a situação mesmo com medo. Então, vou ser corajoso, vou fazer isso? Não vai fazer, porque está com medo atrás. Ok? Chegamos aqui nas causas. Isso aqui seria uma causa, mas eles são o quê? Também efeitos, não são? De alguma causa. E a causa tem que ser o quê? Espiritual. Certo? Olha as causas espirituais aqui. A gente vai falar cada uma delas. Problemas emocionais. Isso eu estou falando para uma plateia que ninguém tem. Mais uma vez, ninguém tem problema emocional, então, quando a gente for, eu vou explicar o que é um problema emocional. Falta de confiança em si mesmo e em Deus. Não entendimento das leis morais. Para usar uma palavra mais forte, ignorância das leis morais. Falta de conhecimento de si mesmo, entender o nosso espírito, entender as nossas falhas, as nossas virtudes. Sem deixar de dizer o egoísmo e o orgulho. Como isso tudo aqui está na parte espiritual, a gente não pode deixar de esquecer que tudo isso aqui pode ser amplificado por influências espirituais. Quando não muito trigado. Inclusive ligado por influências espirituais. Faz sentido aqui, então? Tudo bem? Estão acompanhando, então, a lógica aqui? Eu vou explicar isso aqui, eu vou falar de fé. A fé tem que ser raciocinada. Porque o cara que pula de um penhasco para saltar de asa delta, ele é corajoso, ele tem fé. O que ele é? Hã? Ele é os dois, né? Ele tem os dois, ele tem fé. É maluco também, né? É coragem e a partir de certo ponto pode ser insanidade ou coisa assim. Isso é muito pessoal. O limiar da coragem. O limiar da coragem é quando ele não aplica coisa racional. Está fazendo, por exemplo, ele vai fazer uma coisa que ele não tem noção das consequências. Ele é um inconsequente, ele é irracional. Não sabe nem o que está fazendo. Um cara que vai vestido com a camisa do Vasco na torcida do Flamengo, você acha que ele é o quê? Tem fé? Ele é maluco. É louco. É louco. Né? Pegaram aqui a lógica então, gente? Então nós vamos falar cada um desses pontos aqui. Entender e o que a gente faz. Ok? Isso é o que o ansioso pensa, que a solução vem externa. Não é? A solução está vindo de fora. Vem de fora a solução? Com ansiolítico. O ansioso vai tomar 8 ansiolíticos de uma vez e vai falar, acabou minha ansiedade. Não vai, gente. Onde é que o ansiolítico atua? Ele atua no corpo físico. Não é?
Vai dar uma serenidade, vai acalmar, a pessoa vai dormir, vai melhorar um pouquinho. Mas o problema está lá na alma, gente. Está lá na alma. Né? E você usou, vai tomar 8 de uma vez. Para passar logo, não quero mais saber disso. Né? Então não é externa a solução. A solução é interna, não tem pílula mágica. A solução é dentro de nós. Né? Vamos ver cada um deles aqui? Primeiro, problemas emocionais, gente. O que é um problema emocional? São fatores internos, traumas, que a gente pode ter passado, uma situação que realmente marcou a gente, ou externos, ambiente e o relacionamento. A gente é um homem social, a gente sofre essa influência. Importante, nessa encarnação, ou tem um papagaio pendurado da encarnação de outra encarnação. Quer dizer, nós estamos carregando essa bagagem, né? E o que a gente faz com o problema emocional? O que a gente faz? Está aí o problema emocional, todos nós temos. O que a gente faz? Primeira coisa, buscar ajuda profissional. Não vai abraçar o jacaré achando que é boia. Vai buscar uma ajuda profissional. Né? Desculpa se eu falei aqui o negócio, mas é porque o afogado, jacaré é boia. Abraça e vai junto. Não é assim? Não, gente, procura ajuda profissional. Um psicólogo que estudou não sei quantos anos. Um psiquiatra que vai ter que, às vezes, ter um desbalanço químico, precisa receitar um remédio. Vai procurar. Atendimento espírita. Tratamento espírita. A casa aqui, como a maioria das casas espíritas, oferecem tratamentos espíritas. O atendimento fraterno que a gente faz aqui às quartas-feiras é a porta de entrada. Quem quiser conversar, vem aqui na quarta-feira, às 7 horas da noite. Será um prazer recebê-los. E bater um papo e conversar. Tá? E a ferramenta que a gente tem à mão, que foi até o que o Cláudio trouxe aqui, a prece. A prece é a nossa conexão com Deus e pronto uso. Né? O nosso telefone com Deus, o telefone com o nosso anjo da guarda, é a conexão nossa. Que vai vir uma intuição, vai vir uma esperança para a gente suplantar aquela coragem, né, que é enfrentar o medo, né, enfrentar a situação adversa mesmo com medo. Vamos embora, vamos seguir. Ok aqui? Número 1 passou, não passou? Número 2, falta de confiança. Falta de confiança é consequência da canalização incorreta do pensamento. A gente perde mais tempo pensando bobagem do que pensando na coisa boa. Então a gente pensa que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E vai dar errado. Se pensar que vai dar errado, vai dar errado. Então é racionalizar e aceitar o nosso processo de evolução espiritual. A gente não é perfeito. Lembram de Marta de Betânia? Marta de Betânia recebeu Jesus e naquela ansiedade dela de achar que era perfeita e tal, ela perdeu a melhor parte. Enquanto Maria de Betânia estava lá sentada ao pé de Jesus escutando. Quem daqui hoje tivesse a condição de estar num papo com Jesus e ficar preocupado em servir pão para os outros? Pelo amor de Deus, gente. Escolhe a melhor parte. Então é aqui, racionalizar e entender o nosso processo transitório de evolução. A gente é muito imperfeito ainda, como espírito ainda muito imaturo. Então a gente tem que crescer. Então como é que a gente faz? O que a gente faz para isso? Primeira coisa é ter calma. Slow down. Calma. Buscar a fé raciocinada pela confiança em Deus. Deus não é soberanamente justo e bom? Cristo não falava que alimenta os pássaros, alimenta tudo. Por que você está preocupado? Ele vai te alimentar, ele vai te dar um jeito. É que o nosso orgulho não deixa. O nosso orgulho não deixa a gente aceitar isso. E, principalmente, a gente se colocar na posição de aprendiz do Evangelho. Essa é a chave do tratamento da cura espiritual. Se coloca na posição de aprendiz, eu vou aprender. Como todo aluno vai errar numa prova, vai acertar uma prova. E assim vai indo, a gente vai aprendendo, calma. Slow down. Ok? Junto?
Terceiro, quem lembra do terceiro? Já esqueceram, a memória aqui é ruim, né? Hã? Não. O não entendimento das leis morais, que é aquela lei divina que não... pode vir a sociedade que for, pode vir o mundo que for, a época que for, ela não muda. Vai ser a mesma em Marte, em Júpiter, na Terra, na Lua. É a mesma, é a lei divina, é de Deus. Se ela é lei de Deus, não vai mudar. Então, cada vez que a gente escorrega numa lei moral, a gente vai sentir. Eu não vou entrar aqui no Aparece Lei Morais, porque é uma parte 3 no Livro dos Espíritos. Questão 600 e blau até 900 e blau. Não dá. Estudem, façam um curso, entendam. Mas é a lei de adoração, lei de trabalho, lei de conservação, lei de destruição. Todas elas englobadas pela lei de justiça, amor e caridade. Essas são as leis divinas. Escorregou na lei, a própria consciência vai chamar de volta. Presta atenção, está fazendo bobagem. Então você vai sofrer. Sofrimento é nisso, é consequência de uma escorregada. Então é consequência de equívocos antes das leis morais ou nós somos preguiçosos, vamos ser sinceros. Não é isso? É aquele esforço que a gente tem que fazer para ficar aderente para o bem. Não é? Então o que a gente tem que fazer é buscar o entendimento da lei moral e aderência à lei moral. Ser reto. Esse livro aqui, mais um livrinho aqui, sensacional, que ele pega todas as leis morais e faz um link com a saúde mental. Nós estamos falando aqui de saúde mental, não está? Está aqui o livrinho para ajudar nisso aí. Tá? Já tivemos séries sobre esse livro e tudo aqui. Recomendo esse livro, muito bom. É médico que escreveu, médico psiquiatra que escreveu. Qual é o quarto? A memória tá brava mesmo, hein? Chuta. Falta de conhecimento de si mesmo, né? O famoso autoconhecimento. Que é exatamente consequência que a gente conhece muito bem os outros, mas não conhece a gente. A gente fala muito para os nossos filhos, conheço você desde que você nasceu. Não conhece, a gente não conhece a gente. Como é que você fala uma coisa dessa? A gente não conhece. Então a gente não conhece a gente, é um conhecimento muito raso das nossas fraquezas, nossas virtudes, nossas limitações e nossas capacidades. Quando a gente não conhece isso, a gente vai o quê? Fazer uma falsa avaliação. Lembra que eu falei daquela no início ali? Tinha avaliação e tal. Avaliação equivocada, porque você não se conhece. Você não sabe da sua capacidade, você não sabe da sua fraqueza. O que a gente tem que fazer aqui? Buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento vai nos ajudar no autocontrole. Né? O que é o autoconhecimento? Olhar para dentro. Vamos olhar para dentro. Vamos botar a cabeça no travesseiro, refletir o que você fez no dia, como dizia Santo Agostinho. Né? O que eu fiz no dia? Se o que eu fiz com o outro, aquele outro fizesse comigo, o que eu ia sentir? E mais ainda, que Santo Agostinho fala, se Deus me leva hoje, o que eu ia ter vergonha? Quer ver? Se alguém morrer aqui hoje, se pegar o teu celular, abrir tua senha, tá tudo bem? Vamos ser sinceros, né? Então é isso, gente. Então entender o sofrimento como sendo um efeito de uma causa, dessas angústias. E fazer uma renovação íntima com equilíbrio. É se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente resolveu metade do problema. Pararam para pensar nisso? Metade do problema. Agora o resto é ação. Né? Ok? Tudo bem até aqui? E o último? Aí pegou, né? Gente, o último é o mais óbvio de todos. É o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que atrapalham a gente em muito. Como atrapalha a gente essa duplinha aqui, né? Esses primozinhos aqui atrapalham a gente em tudo. A gente às vezes se bloqueia por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo. Né? Então a gente tem que entender que o egoísmo e o orgulho, se a gente pegar o nosso sofrimento, se você espremer
chegar lá na causa raiz, no root cause dele, vai chegar onde? No egoísmo. E o primo dele é o orgulho dele. É o orgulho que a gente tem. Questão 917. Não sei o que estou falando, não. Tá? E aí, como é que a gente faz? O que eu faço com o meu orgulho? A fórmula também está lá. Também está aqui a fórmula. Aumentou a caridade plena, o orgulho e o egoísmo fazendo assim, ó. Então, a fórmula é aqui. É a caridade. O que é a caridade plena? É dar o que eu tenho em excesso? Não. É a benevolência. Ser bom para todo mundo, independente da crença, cor de pele, do que seja, seja bom para qualquer um. O que é indulgência? Ser tolerante com as imperfeições dos outros. E o terceiro, não menos importante, é o quê? Perdão. E o perdão começa onde? No auto-perdão. Se a gente não se perdoar, vai ter muita dificuldade de perdoar os outros. E a fórmula é aquela tão simples, gente. Amai o próximo como a si mesmo. Isso aqui é o maior respeito com os outros e o maior respeito para conosco mesmo. Né? Faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Simples assim, difícil de colocar em prática, não é? Super difícil de colocar em prática. Por quê? Porque mexe com o nosso orgulho. Mexeu com o orgulho, a gente vira fera. Não é? Ok? Guardamos 5? Não, né? Então vamos resumir aqui. Quem pega o celular, tira foto. Tira foto, guarda, memoriza. Né? Vamos resumir aqui? Olha a tabelinha aqui, ó. A famosa cola do estudante. A cola do estudante, na minha universidade, chamava de bizu. Era o bizu. Tá aqui, gente. Problema emocional. O que a gente faz? O que a gente pode fazer? 1. Buscar ajuda profissional. Tratamento espiritual e prece. Ok? Falta de confiança. Fé raciocinada. Concorda? Não é a fé cega. A gente está aqui, exatamente uma das coisas mais bonitas que o Espiritismo nos traz é a fé raciocinada. Eu não estou fazendo isso porque o fulano falou. O fulano falou, mas não faz lógica para mim, não faz sentido. É a fé raciocinada, é aquilo porque é isso. Como a gente colocou, o perispírito, o corpo físico, aquilo é uma lógica. É o modelo do nosso corpo. Certo? E a gente não pode esquecer de ser um aprendiz do Evangelho. Isso é básico. A gente é um aprendiz. Nós estamos há 2000 anos para aprender o Evangelho. Há 2000 anos aprendendo o Evangelho, não aprende, não põe em prática. Ainda sai se estapeando na rua, ainda briga por causa de torcida. Né? Impressionante, né? Ainda bem que eu sou América. No entendimento das leis morais, né? Como eu falei aqui. Essas leis morais é uma coisa que vai fazer com que a gente sofra a cada escorregada que a gente dá. E onde é que a gente vai buscar esse entendimento? Na própria consciência. É onde Deus gravou elas. As leis morais estão gravadas aonde? Na nossa consciência. Sabe aquele famoso peso na consciência? É aqui. Sabe aquele dormir um travesseiro de pluma de ganso com a mente leve? É aqui. Conversa com a tua consciência. Vê se o que você está fazendo é certo. Né? Falta de conhecimento de si mesmo, o que é? Autoconhecimento. Certo? Vamos buscar nos conhecer. Egoísmo e orgulho. Vamos ser caridosos, gente. Caridade não é só chegar e dar o trocado ali para se livrar do cara. Né? Isso é um pedacinho da benevolência, nada contra, acho que a doação tem que ser feita, mas é um pouquinho além, a caridade plena é um pouquinho além. Tem gente que está pedindo dinheiro na rua que às vezes não está nem querendo dinheiro, ele quer que alguém escute ele. Isso é caridade. Sentar e escutar a pessoa é uma caridade. Servir sem interesse é uma caridade. Né?
Divulgar o que a gente está conversando aqui é uma caridade. Você vai ajudar uma pessoa que às vezes não sabe nem para onde correr. Está lá que nem a Paula Toller lá, ó, dando plantão dos problemas, que não consegue esquecer. Você pode ajudar dessa forma aqui, ó. Está aqui. Vamos trabalhar isso aqui, gente, e ajudar quem é ansioso, já que ninguém aqui é ansioso. Vamos ajudar quem é ansioso, né, um pouquinho. Ok? Posso perguntar os 5? Posso tirar e perguntar? Guardaram ou não guardaram? Joana de Anjos, né? Nossa querida Joana, que sempre, essa série psicológica dela maravilhosa, que hoje já se estuda, já, graças a Deus, já tem uma associação de médicos e psicólogos espíritas que estudam ela a fundo. E ela nos traz aqui no capítulo 178 desse livrinho aqui. Controla a tua ansiedade. A ansiedade mal dirigida, olha o resumo que ela faz para a gente, tudo que eu falei aqui. A ansiedade mal dirigida produz danos orgânicos de variada classe e gera mal-estar onde se apresenta. Irradia uma onda inquietante e espalha insegurança em volta. Quem é que já teve a chance, acho que ninguém teve, né? De ter um chefe ansioso. Alguém já trabalhou com um chefe ansioso? Como é que fica o ambiente quando ele está ansioso? Fica horroroso, não fica? Então, irradia isso aqui. E a calma é o abençoado antídoto da ansiedade, que advém quando desejas esforçar-se para viver em paz e confiança em Deus. Aqui. Simples e direto. O interessante é que a Joana de Anjos não chega a ser você. Aquele que está sentindo uma ansiedade, controla. Nem fala controla, é todo mundo. Somos nós todos. Controla a sua ansiedade. Ansiedade sem controle leva à situação que a gente viu do rei Egeu. Não leva? E isso aqui também é uma coisa que a gente pode acalmar o outro que está ansioso. A gente pode ajudar aquele lá. Vocês querem ver um exemplo que eu vou mostrar agora aqui? De como é que o ansioso estraga o ambiente? Querem ver um exemplo aqui? Vamos ver isso aqui. Aumenta o volume, por favor, aí. A gente já chegou. Ainda não. Ok, a gente já chegou. Não. A gente já chegou. Não! A gente já chegou? Sim. Sério? Não! A gente já chegou. Não! A gente já chegou! Não chegou, não! A gente já chegou! Não! A gente A gente já chegou? Isso não tem graça. Quanta imaturidade. Quanta imaturidade. É por isso que ninguém gosta de ogro. Tudo bem, você perdeu. Eu vou parar de falar. Finalmente! Mas tá demorando demais, Shrek. Não tem um filminho pra gente assistir? Nada. Burro, o reino tão distante. É pra lá que a gente vai. Tão distante. Tá legal, saquei. É que isso aqui tá um tédio, né? Então, arruma um jeito de se divertir. Por 5 minutos. Você podia não ser você só por 5 minutos! A gente já chegou! Já! Finalmente! Chegamos a tão distante. É isso, né, gente? Na prática é isso, né? O ansioso gera uma inquietude em torno de todo mundo, perturba e não resolve nada, né? Ninguém se viu nessa situação aqui, não, né? Ninguém nunca passou por isso, né? Nunca passaram por isso. Gente, isso aqui é um outro resumo aqui, trazido por ninguém menos que Paulo de Tarso, tá? Olha o que ele fala na carta que ele mandou para os Filipenses, capítulo 4.
não andem ansiosos por coisa alguma. Vamos repetir aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma. Apresentem a Deus, confia em Deus, todas as necessidades de vocês através da oração e da súplica em agradecimento. Está passando por uma situação difícil, agradece, porque aquilo é para te curar de alguma coisa. É para te ajudar, não é para te prejudicar. Então a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, a gente não sabe nada, essa paz de Deus vai chegar para a gente, porque vai ficar guardado em Cristo. Isso é Paulo. Alguém tem alguma coisa que ponderar aqui? Alguém acha que Paulo... ele não está passando porque eu passo. Né? Isso é Paulo. Né? E o melhor resumo de todos. Quem é que trouxe para a gente? Está no Evangelho de Mateus. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Ou seja, futuro lá, presente aqui. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Quer resumo melhor do que isso aqui? Quer? Quem que assinou isso aqui? O que nós somos? Um aprendiz do Evangelho, não é isso? Está aqui, a lição está dada. Está 2000 anos dando cabeçada na parede. Não é assim? Falou há 2000 anos atrás, gente. Quantos filmes a gente já viu sobre isso? E está aqui. Continuamos ansiosos. Ok? Que bom. Que bom. Então seria bom a gente poder fazer uma viagem com você. Porque tem gente que é bem ansiosa. Tem gente que é muito ansiosa. Que bom. Obrigado pela pergunta. Mas é isso, cara. A verdade é essa. Você, nesse ponto, não vai ser ansioso, mas você pode ser desafiado em uma situação que a sua ansiedade pode vir a aflorar. Entendeu? A viagem não aflora isso para você. Mas você pode ser alguma ansiedade sua que possa ter uma prova, um jogo que você vai ver que pode aflorar e perturbar o ambiente. Então nós temos que fazer um controle da ansiedade. Ok? Obrigado, cara. Ok, gente? Estamos em paz? Menos ansiosos? Aqui não tinha ansioso, estou falando bobagem. Falando bobagem aqui, não tem ninguém ansioso aqui. Tem as ferramentas para poder ajudar os outros? Já que está todo mundo sabe tudo de ansiedade aqui, né? Precisa mostrar de novo a tabela? Precisa mostrar de novo? Não? Onde é que está a ansiedade? Está lá no nosso espírito, gente. O ansiolítico é um excelente desenvolvimento da medicina. Mas eu gosto de falar, ele é que nem o Tilenol para dor de cabeça. Se a dor de cabeça persiste, tem que buscar a causa. Né? Só que a gente é muito preguiçoso e prefere tomar a pílula. 8 de uma vez. Psicólogos aqui, se tomar 8 ansiolíticos, o que acontece? Pode morrer, não pode? Resolveu o problema, igual o Egeu, não pode? Resolveu o problema, né? Igual o Egeu. É isso, gente. Obrigado pela paciência de todos e fiquem com muita paz aí.